não perde o Náutico há 7 jogos, né? Assim, eu acabei de twittar isso. Dentro desses 7 jogos, é verdade que ele perdeu o título pernambucano, porque ele perdeu a disputa de pênalti. Mas, assim, dentro de campo, nos 90 minutos, ou 120, se fosse o caso, o Sport já não perde há 7 jogos. Foi até, como você falou, a terceira vitória nesse ano, a terceira vitória de virada. Eu acho que isso, ou seja, a história ficou, na verdade, muito perto do limite entre Sport e Náutico, de ser uma coisa completamente diferente. No Pernambucano, a virada foi num chute de Everton, no último lance do jogo, o Náutico muito melhor do que o Sport naquela partida. Na Copa do Nordeste foram um hat-trick de Mikael, que estava despontando em ótima fase, e hoje foi a virada onde o resultado era mais óbvio. No Clássico dos Aflitos, na minha opinião, no Clássico dos Aflitos pelo Pernambucano, o Náutico foi muito melhor do que o Sport, e o jogo da Copa do Nordeste havia um equilíbrio. Não tinha um favorito absoluto para aquele jogo, era um jogo equilibrado. Um cenário equilibrado, melhor dizendo. E o dos Aflitos, o Náutico acabou sendo, independentemente de qualquer análise prévia, o Náutico acabou sendo muito melhor do que o Sport durante quase toda a partida, mas mesmo assim perdeu. Já nesse jogo de hoje, eu acho que havia uma expectativa óbvia de que havia um favorito. João meteu um 70-30, né? João gosta desse percentual. Meteu logo um 70-30 a favor do Sport. Não sei se o percentual era esse, mas eu não consigo também achar que não havia um favorito na partida. Mas, com 5 minutos do Náutico abriu o placar, não vou entrar no jogo, como você falou, mas dizer assim que mesmo ali, naqueles 5 minutos, talvez por ter sido tão cedo, se é uns 35 minutos, talvez o Sport perdesse um pouco do controle. Mas ali, como havia um nível de diferença, eu acho que não mudou muito a proposta. E na hora que Giovani saiu, aí eu acho que o jogo ficou completamente controlado. O Giovani saiu machucado, né? E essa partida, Fred, ela tinha o Sport com 8% de chance, antes do jogo, né? 8% de chance de entrar no G4 e o Náutico com 97% de risco, que obviamente isso não é chance, nem isso é risco, de risco de permanecer no Z4. Ou seja, destinos muito próximos. O do Sport de permanência na Série B, que seria frustrante para o caso do Sport, porque ele queria o acesso, e o do Náutico de rebaixamento para a Série C. O jogo termina com o percentual do Sport aumentando um pouquinho e o do Náutico entrando naquele nível onde 97 virou o quê? Virou 98? Acabou não fazendo diferença. Assim, como você falou, usou até a mesma expressão que eu coloquei também no blog, assim, é um destino virtualmente selado. É um destino já estava praticamente selado. Então, o Sport não rebaixou o Náutico, para começar, sabe, aquela discussão de 2012, aquela coisa toda para voltar aquele negócio. Cássio, foi a primeira pergunta que me fizeram no Twitter, isso. E só para... foi até uma questão que a gente falou na outra live, né, do Náutico. Tipo, o Náutico perdeu pro Sampaio. Mas se vencesse o Sport, não seriam pontos trocados. Pela situação que o Náutico tá e pelos poucos jogos que tinham. Além do Sampaio, já isso. Eu acho que... porque na conta ali... Eu não gosto da conta. Para mim, para Luiz, lá do Twitter, a gente conseguia fazer essa troca e seguir. Exatamente. Cláudio, eu discordo um pouquinho. Eu acho que era se tivesse vencido, era ponto trocado. Porque eu não gosto muito. Eu acho que o Rodolfo já tinha largado aqui sexta-feira. Então a gente já estava numa vibe mais. Eu não gosto muito. Acabou e. Eu larguei faz muito tempo. Então, por isso que eu estou falando de matemática, nem de acreditar. Por exemplo, eu não acredito no acesso. Quantas vezes eu já falei aqui? Eu já falei, eu não acredito no acesso. Assim, se conseguir, eu vou baixar, ótimo, se subir, mas por N fatores, eu não acredito no acesso. Tem que ter uma vitória fora de casa, assim, o Sport não dá elementos. Então, não é questão de achar que vai subir. Se alguém perguntar sem muro, eu acho que não sobe. Quero que suba bastante, quero que suba bastante, mas eu não acredito. E nesse caso do Náutico, de ponto trocado, eu acho que seria ponto trocado, porque eu não gosto da matemática. E não estou dizendo que não foi o que você fez, mas de uma forma geral, que eu sempre lembro o clássico, eu sempre dou esse exemplo, o Náutico e Criciúma de 2017, que foi da outra vez que o Náutico caiu, que João fez uma leitura completa, foi colocando vitória, daqui a pouco o Náutico ganhou do Criciúma em Heriberto. Aí a gente perdeu a paciência mesmo, bota a vitória em tudo aí, muda a pauta, porque, porra, tem que ser assim, tem que ter o mínimo de lógica. Vai ficar, pronto, ganha tudo e fica. Isso tudo na greca, claro, né? Ninguém tava puto, não. Então, agora, nesse caso, né, para pegar a lista do Náutico, se o Náutico ganhar os últimos 10% jogos, de raiva, viu? 10% de raiva, 90% de greve. Mas não é raiva do Náutico, era raiva de João. Não, raiva de João, exatamente. Tu vai te fuder, João, bota essa porra aí. Então, assim, não é pegar, se vencer os últimos 7 jogos, fica. Aí
Porra, tem 7 vitórias no campeonato todo, não vai ganhar 7, pô. Então eu gosto de olhar cenários factíveis. Então, em um cenário do Náutico, eu não achava que o Náutico poderia ganhar um clássico, beleza, claro que poderia ganhar um clássico, mas eu não achava que você olhar da tabela que o Náutico vai ganhar do Sampaio e vai ganhar do Sport. Eu acho que assim, que numa tabela prévia era um ou outro. Então, se tivesse vencido o Sampaio, o Náutico teria o bônus de fazer um jogo completo. Tipo, o Náutico, para você ver como não era obrigado a ganhar todos os jogos, se o Náutico tivesse vencido o Sampaio, o Náutico trabalharia o empate hoje. O Náutico não seria um time maluco para se tivesse 1-1 na reta final, estaria 11 caras na área do Sport para tentar fazer um 2-1. O Náutico não faria isso, trabalharia esse ponto. Então, por essa lógica, e ao ter perdido o Sampaio, eu acho que o Náutico tinha hoje ainda a condição de, pensando pela tabela que o Náutico tem, se a gente trocar esses pontos, eu acho que resolveria. Mas ao não trocar e ao emendar já uma sequência de derrotas, porque a gente está falando aqui de uma situação de possibilidade, é ao contrário, o Náutico votou seu time que não pontua. Então, nesse cenário, é um destino virtualmente selado. Assim, a matemática em breve vai confirmar. Caiu uma garrafa aqui, eu bati o pé aqui, isso aqui. Falando em queda, né? E o discurso sexta-feira, Vitor Ferraz, já era vamos jogar pela honra. Quando começa esse papinho de jogar pela honra, aí... Eu acho até que tem que jogar pela honra, mas assim, mas no fim das contas, não jogaram pela honra. Mas... Porque quem foi o cara do Náutico, me esqueci agora, que deu entrevista pós-jogo? Hoje? Na Globo. Hoje foi Jobson. Foi Jobson. Meu irmão, o Jobson fez... Caso o repórter não tenha entendido, o Jobson fez questão de repetir 3 vezes a mesma coisa, que era que o Náutico precisa jogar só quem quiser. O cara que... Meu irmão, foi um negócio assim que eu fiquei... Ele falou, nesse momento tem que jogar quem quer. Aí o repórter falou, veja só, você tem que jogar quem... Aí o cara falou a 3ª vez. Meu irmão, assim... Ninguém é menino, né? Enquanto um lado tá falando de jogar honra, o outro lado tá puto já e já começando a jogar no ventilador. Isso é jogar no ventilador para mim. O cara enfatiza 3 vezes que está querendo dizer que tem gente que não tá dando 100%. Então, meu irmão, num cenário desse, se escapar, porra, não vai escapar, né? Pô, se escapar, beleza, pegou o print aqui, os caras falaram que ia escapar, beleza, porra. Aí, beleza. Se a tua preocupação foi essa, mas assim, a prática, com tudo que aconteceu com o Náutico, há 3 anos, e Cabral foi muito bem na transmissão da Globo, o Náutico está em crise desde a 15ª rodada da Série B de 2020. Ele tem as 14, onde ele domina, não reforça, da 15ª em diante, onde desandou, ou seja, são 14 mais 38, 42, 52, mais agora mais 32, 84 rodadas. O Náutico está em crise, 84 rodadas. Eu fiz a conta errada, eu acho, né? Não. 32 com 38, tá 40, 70. Mas tu tá falando de 2020, né? Isso. Que teve 2001, na verdade o recorde não. Foram 24 rodadas, 24 mais 38, faltou 10 aí. 24 com 38, no caso 58, 62, mas agora são 94 rodadas em crise. Assim, sem uma hora a conta vai chegar. Em vários sarrafos, a conta do Sport não chegou na primeira divisão, todo ano escapando na cagada, uma hora cai, porra. Então, Cássio, eu acho que é até natural... Era essa a tua pergunta, Fred? Você falou que eu entendi, era essa a tua pergunta? Não, foi uma análise... eu queria pegar, Fred, só desculpa te interromper, mas assim, tá na moda agora a história de que você escolheria 3 pontos ou o Hexa do Brasil. Sim. Aí, no Timbucast, perguntaram, aí a Yates disse, eu prefiro o Hexa, sabe por quê? Porque vai 3 anos que o Náutico tá brigando contra o rebaixamento. Aí a gente perde o Hexa. Ano que vem, de hoje vai estar o presidente e o Náutico vai brigar para não cair. E cai. Assim, o torcedor do Náutico, tá ligado? Uma hora isso ia acontecer. Mas, 3 anos batendo na trave, uma hora acontece. Pô. É foda. Mas vamos lá. Eu acho que é até natural. Tem que me perdoe, tá? Eu troco o Hexa por uma vitória. Não é acesso, não. Eu troco por uma vitória fora de casa. Londrina, né? Na B. Porque na A vale muito, né? Na B. Uma vitória fora de casa na B. Eu tô trocando nesse momento. Esquece Londrina, Pedro, mas a gente deixa isso para depois.